E aí pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou o Renato Crovella e este é o Por Aí Vai, o podcast onde pensamentos ganham voz e sentimentos. E estamos aqui com a parte 2 do episódio sobre como planejar uma viagem sem perrengues e surpresas desagradáveis. Então se você não ouviu a parte 1, recomendo que você volte aí um episódio onde eu conto a maior parte das dicas, né, e compartilho aí grandes ensinamentos que eu tive com a minha vivência e um pouquinho com IA também, porque inclusive eu vou falar dela hoje, gente. Como usar a IA para ajudar você a planejar uma viagem, a resumir algumas coisas que eu apresentei no episódio passado e principalmente personalizar essa experiência para você. Mas também vou comentar aqui hoje sobre dicas extras para criadores de conteúdo que, assim como eu, querem tirar um conteúdinho aí, né, das viagens que fazem pelo Brasil e pelo mundo. Então, hoje o episódio vai estar mais rapidinho, porque ele é só um complemento, na verdade, do episódio anterior, mas ainda assim ele vai ter todo um estilo próprio. Aqueles. Sem mais delongas, bora pro episódio. Usar inteligência artificial para planejar uma viagem? Gente, depois que eu dei todo um overview aí para viagens no geral no episódio passado, eu vou te dar agora uma dica de ouro para você personalizar tudo aquilo que eu falei para a sua própria viagem. Claro que para isso você vai precisar da ajuda de inteligência artificial. Olha eu aqui falando bem da inteligência artificial, vocês acham que eu sou só hater dela. Bom, ela pode sim encurtar muito o seu processo de organização e planejamento para a viagem, mas é preciso ter alguns cuidados. O primeiro deles é de que a IA precisa do seu próprio input, ou seja, das suas próprias informações, da sua própria ordem, digamos assim. Então, chegar para a IA pedindo uma viagem para Londres, sem dar detalhes do orçamento que você tem disponível, a quantidade de pessoas que vão fazer essa viagem, de quais nacionalidades, etc., a IA pode gerar, sim, um monte de lixo que, assim, se você tomar como verdade, pode te prejudicar ou ocasionar uma experiência não tão bacana. Lembra quando eu falei no começo do episódio anterior sobre definir os limites, os objetivos e os perfis envolvidos nessa viagem? Então, independentemente se você for fazer o processo de planejamento todo manual ou se você vai contar com uma inteligência artificial para te ajudar, aquele passo continua sendo essencial. Tendo em mãos aí as respostas básicas para sua viagem, chegou a hora então de delegar ao chatbot boa parte do que muita gente acha chato. Quer pesquisar os preços, os destinos, o roteiro, os passeios, etc. Quanto mais específico você for no prompt, que é a ordem que você vai dar para a ferramenta de IA, melhor. Mas nenhum output de inteligência artificial, ou seja, nenhum resultado ali gerado, é perfeito e 100% confiável. Sempre faça uma verificação das informações fornecidas, principalmente em relação a regras, leis, datas, documentação, horários, itinerários, endereços, contatos e preços. Bastante coisa para revisar, né, gente? Eu falei que ia encurtar, mas não falei que ia ser fácil. E bom, a ferramenta que você vai usar importa mais do que parece. Eu geralmente uso aí um combinado das 3 principais ferramentas de IA que a gente tem disponível gratuitamente hoje, que é a Claude, acho que é assim que fala o nome, que tem aí respostas muito boas, mas geralmente exagera nos preços, pelo menos na minha experiência. O Gemini, que é do Google, ele costuma ser mais preciso nas informações e tem aí umas integrações interessantes que facilitam algumas coisas. E o clássico ChatGPT, que é bom aí para organizar as informações em tabelas, bullet points, etc. Mas assim, o ChatGPT me irrita muito na forma como ele providencia essas informações. Não sei se é um erro de configuração dele, ou se é geral. Eu sei que ele me dá essa resposta meio cortada, sabe? Parece uma coisa meio TikTok, assim. Ele dá uma informação numa frase e aí já corta outra frase para outra, sabe? Tipo, não fica uma coisa fluida e interessante de ler. Mas enfim, essa é a minha experiência e eu gosto de combinar os 3 porque eu acho que cada um potencializa certa coisa e não custa nada, né? Jogar ali nos 3 e ver qual que dá a melhor resposta. E uma dica aqui que eu dou é não se baseie, né? Não confie 100% no ChatGPT, no Claude ou no Gemini. Troque com as pessoas locais para descobrir pérolas escondidas, conhecer a história do local pelo ponto de vista de quem a vive diariamente, né? Vai ali conhecer uns lugares diferentes que às vezes a IA não mapeia porque ela consome muito da informação que está na internet, né? Então às vezes nem tudo é amplamente divulgado ao ponto de chegar na IA.
Então essa troca aí pessoal com as pessoas que vivem no local é riquíssima e vale muito a pena. Para encerrar aqui essa parte de inteligência artificial, se for pedir para a IA montar o seu roteiro de passeios no dia, peça explicitamente para que ela leve em consideração a área geográfica. Eu cheguei a dar essa dica também no episódio anterior, mas de uma forma mais manual. Evite idas e vindas desnecessárias e verifique antes no Google Maps se as recomendações fazem sentido ou se levaram em conta apenas informações superficiais. Um exemplo que aconteceu comigo na Sicília, mais uma vez, é que a IA pode te dizer que um trajeto é tipo de 10 minutos a pé, tranquilo, mas quando você vai verificar no Google, esse trajeto não tem via para pedestres, é super perigoso, é uma subida super íngreme, que vai te cansar muito, que, talvez você nem consiga acessar às vezes. Então, sempre verifica antes no Google Maps se faz sentido o que o Google ou qualquer outra ferramenta está te dizendo, tá, gente? Que às vezes eles erram porque eles se baseiam com o que as pessoas estão falando e nem sempre eles dão essa visão realista do que de fato é aquele trajeto ou aquele percurso. Beleza? Então agora vamos para o segundo bloco. Dicas extras para criadores de conteúdo. Você, meu colega, minha colega, que cria conteúdo também e tem interesse em viagens, conteúdo de viagens, vou deixar aqui algumas dicas que talvez você já saiba, mas é bom sempre reforçar. Para começar, planeje para que a criação de conteúdo complemente a viagem e não a domine por inteiro. Busca aí um equilíbrio entre viver e gravar. Por exemplo, defina blocos do dia sem câmera para não transformar a viagem inteira em trabalho. Vou falar disso mais na frente do episódio. Defina um objetivo editorial para o conteúdo que você vai criar. Se vai ser um vlog, um guia de viagem, de gastronomia, curiosidades, bastidores ou diário. Faça uma lista de cenas obrigatórias para abertura, transporte, hospedagem, pontos turísticos, comida e o encerramento do vídeo, ou, enfim, do áudio que você for gravar. Pesquise regras de filmagem em museus, parques, templos e estabelecimentos privados. Infelizmente, isso nem sempre é amplamente divulgado, mas se você tiver acesso a isso antes, melhor. Tenha backup em campo, pelo menos 2 cópias do material, uma em cartão, mais HD externo ou nuvem. Perder conteúdo de viagem, gente, é uma dor assim que não tem volta. Tenta fazer um backup diário do material, organizando por dia e local. Tem uma coisa engraçada, né? Porque eu tenho o backup da minha viagem para Sicília, a última que eu fiz com os meus pais, tá num HD externo e eu sempre esqueço. E geralmente os meus backups, eles ficam ou no meu notebook ou na nuvem. E aí toda vez, gente, eu vou pesquisar fotos da viagem, eu não acho no meu notebook nem na nuvem, eu fico desesperado. Eu acho que eu perdi tudo, que nossa, né? Baita lembrança assim que foi pro lixo. Mas aí quando eu conecto o HD externo eu lembro que as fotos e vídeos estão lá. Então assim, complicado, né? Mas vamos seguir aqui. Autorização de imagem. Verifica se o destino tem restrições para filmagem com drone, caso você tenha um e vá usar. Tripé ou fins comerciais em locais públicos ou monumentos, tá? Nem todo lugar isso é permitido de você fazer registros e imagens do local sem autorização prévia. Baterias extras e carregamento. Mapeia onde e quando você vai carregar o equipamento, principalmente em trackings ou roteiros com pouca infraestrutura. Sabe aquela praia afastadinha que você vai, com calor de 40 graus, celular ali torando de quente? Pois é, fique atento a essa questão porque, né, a tendência é a bateria se desgastar mais rápido nesses cenários. E não ter onde carregar também. Storytelling planejado, mas não engessado. Ter uma ideia de um arco narrativo do conteúdo antes de viajar ajuda a captar as cenas certas, mas sem abrir mão aí de registrar o inesperado, que é tão gostoso, né? E lembre-se, gente, de contar histórias, não apenas lugares, tá? Porque se a pessoa só quiser ver o lugar, ela vai no Google e pesquisa imagens e vídeos lá. Então, ter uma história por trás, ter uma narrativa, né, uma coisa, um molho, é mais interessante para quem está assistindo ou ouvindo. Direitos trabalhistas e fiscais, se for uma parceria paga. Então, tenha um contrato claro com a marca, os entregáveis definidos antes da viagem. Imagina você fecha um contrato meio obscuro ali com uma marca, você vai, viaja, e aí quando você volta e vai entregar o conteúdo, não era bem isso que eles queriam. Então, alinhe isso direitinho com quem está te contratando ali, ou contratando o seu conteúdo, para não ter surpresas desagradáveis na volta, porque depois não tem o que fazer, né? E assim,
pelo amor dos deuses e deusas, respeita o ambiente, tá? Nem todo lugar é adequado para gravar. Eu sei que você acha que seu conteúdo é a coisa mais importante do mundo, mas não é. Evite atrapalhar a circulação das pessoas, dos automóveis e tudo mais. Respeita áreas de silêncio. Peça autorização quando for filmar pessoas de forma identificável e priorize viver a experiência quando a gravação puder prejudicá-la. É isso, né, gente? Conteúdo não é tudo. Então, já que você tá ali tendo o privilégio de viver uma experiência única, viva, de fato. E não vamos atrapalhar os outros, né? Como me irrita às vezes quando eu vou em lugar assim que é muito turístico e aí as pessoas perdem completamente a noção de que elas estão em local público, tem outras pessoas ali querendo viver a experiência, ou que seja registrar também a experiência. Mas para essas pessoas, assim, só o conteúdo delas importa. Então, assim, filma na frente, fala alto onde devia fazer silêncio, bota uns negócios que atrapalham a circulação, uns tripés, uns drones, enfim. Complicado, gente. Não sejam essas pessoas porque é bem deselegante, tá? E agora, vamos pro momento Vai Com Tudo. Bora lá? Vai Com Tudo ler A Máquina do Caos. Gente, tem um livro que parece ser muito bom, ainda não li. O título é A Máquina do Caos, do autor Max Fischer, ele é um jornalista. E eu peguei essa indicação da Marimun no Todo Dia com Beta Boechat e eu já tô assim ansiosíssimo para ler. A descrição do livro na Amazon é isso aqui, ó. A obra definitiva sobre os impactos das redes sociais em nossa sociedade. As redes sociais são provavelmente o maior experimento coletivo da humanidade. Mas qual o impacto delas no mundo? São ferramentas que apenas refletem a natureza das pessoas ou estimulam comportamentos extremistas e a disseminação de notícias falsas? A partir dessas perguntas, o repórter investigativo Max Fischer disseca a história e o funcionamento das grandes empresas de tecnologia e o impacto global das redes na nossa vida. Com um elenco de cientistas, delatores, políticos, teóricos da conspiração e bilionários misantropos, A Máquina do Caos derruba a cortina dos likes e compartilhamentos e mostra uma sociedade perigosamente à mercê de forças contrárias a seus interesses. Não vou falar mais nada, gente. Eu já adicionei o livro para minha lista, mas e você? Já leu ou vai ler esse livro também? Ai, gente, é isso. Um episódio mais rapidinho hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito, muito, muito obrigado por terem escutado aí o episódio até o final. Se você não ouviu aí a parte 1, volta lá, ouve. Eu dou bastante dica, bastante informação a respeito de como organizar sua viagem. É isso. Toda sexta-feira tem episódio novo aqui no podcast. Está disponível em várias plataformas de áudio e também no YouTube. Só escolher a melhor forma para você ouvir. Me sigam também nas redes sociais, @Renato Provella, e a gente se vê na próxima. Um beijo, um abraço e até a próxima.